Olá, paz do Senhor, glória a Deus, que bênção mais uma vez juntos aqui na Escola Bíblica Dominical Online da Igreja Evangélica Canaã. E hoje, dando sequência à nova lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estaremos hoje falando sobre a lição de número 3 desta lição aqui, o apóstolo Paulo. As lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E hoje nós estaremos falando sobre a conversão de Saulo de Tarso. Amém? Me permita, antes de fazer a leitura do texto áureo, da verdade prática e da leitura bíblica em classe, deixar aqui uma palavra de agradecimento à nossa igreja, a Igreja Evangélica Canaã, aos nossos pastores, pastor Rogério Pardini, pastor Anderson Moraes, estendendo esse abraço a todo o ministério da Igreja Evangélica Canaã e a toda a equipe que está envolvida nesse trabalho da Escola Bíblica Dominical. Amém? E então, nós vamos agora fazer uma oração. Vamos orar pedindo a Deus a bênção do Senhor sobre as nossas vidas e que a sua palavra encontre guarida no meu, no seu coração e que nos leve a uma vida espiritual mais profunda. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta oportunidade, pelo privilégio que o Senhor me concede de estar novamente em companhia dos meus irmãos e debruçado sobre a tua palavra. Que esta venha a ser para nós sustento, que esta venha a ser para nós alimento, que esta venha a ser para nós água que mata a sede por conhecimento e por sabedoria. Pai, ministra aos nossos corações. Fala conosco. É o pedido que te faço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá então. Hoje nós estaremos estudando na lição de número 3 sobre a conversão de Saulo de Tarso. Como foi, vamos colocar assim, o nascimento do apóstolo dos gentios, o Paulo, tá bom? Texto áureo, nós vamos ler Atos, capítulo de número 9, versos 3 e 4. Vamos à Bíblia. Atos, capítulo 9, versos 3 e 4. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou o resplendor de uma luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos, capítulo 9, versos 3 e 4. Esse texto que lemos, o texto áureo, retrata o exato momento em que Paulo, ou melhor, Saulo de Tarso, foi encontrado, foi confrontado pelo Senhor Jesus. A verdade prática, a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Alguém pode dizer que alguém se converteu ou que este foi convertido e está convertido quando acontece isso aqui, quando há arrependimento, fé genuína em Jesus e uma completa transformação no pensamento, na vontade e ação do homem, tá bom? Então, vamos agora à leitura bíblica em classe. Tome a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, acompanhe a leitura comigo, mas antes de fazer a leitura, eu já me sinto incomodado pelo Espírito Santo. Não dá para dizer que alguém se converteu se não mudou a maneira de pensar, se não mudou a maneira de agir e se não mudou a conduta pessoal dessa pessoa. Se essa gente que diz que teve um encontro com Jesus não teve uma transformação no seu caráter, não teve uma transformação no seu modo de vida, é no mínimo questionável. Pode ser que essa pessoa esteja convencida de algo por algum tempo,
e não genuinamente convertida. Tá bom? Quer uma prova disso? Vamos lá. Veja só o que diz a palavra de Deus. Romanos, capítulo de número 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor nosso Deus. Olha só, Efésios capítulo de número 4, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andais como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Tá? E outros tantos textos, mas vamos ficar por aqui, tá bom? Então, arrependimento, fé em Jesus e completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem, tá? Vamos à leitura bíblica em classe. Atos, capítulo 9, do verso 1 ao verso 9, tá bom? Vamos lá, verso 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, estando perto de Damasco, subitamente o cercou o resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve ali 3 dias, sem ver, e não comeu e nem bebeu. Amém? O objetivo dessa lição, ou os objetivos, são asseverar que a salvação é por meio da graça, acompanhada de arrependimento e fé do pecador como resposta à salvação, tá bom? Apresentar a conversão de Saulo como um ato da graça de Deus, depois relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da conversão, a conversão é uma doutrina bíblica, e elencar 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. Ou seja, o que acontece na interioridade do ser humano, da pessoa, quando ela tem esse encontro transformador com Cristo? Muda alguma coisa no interior dessa pessoa, na maneira de ser, de agir, de pensar? É isso que nós vamos meditar, pensar nesta lição bíblica. Tá bom? Vamos então à introdução. A conversão de Saulo de Tarso, indiscutivelmente foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Não chega nem perto da cruz, da ressurreição, não chega nem perto. Estamos falando da Igreja de Jesus, pós-Jesus, aquilo que ele fez em prol da igreja. E
A conversão do Saulo de Tarso, o chamamento e transformação nesse homem no apóstolo Paulo foi algo de extrema importância para a igreja, como a conhecemos, tá bom? Vamos lá. Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo, tá? Infelizmente, algumas pessoas colocam o Paulo como o maior representante do cristianismo. Não é, foi Jesus. Tem gente que chega ao absurdo de dizer que Agostinho, Calvino e essas pessoas foram mais extremamente... tiveram o seu papel, a sua importância na história da igreja, mas nada nem ninguém é maior do que a rocha que é Jesus, sobre a qual está edificada a igreja. Tá bom? Vamos lá. Nesta lição veremos como ele passou por uma mudança radical na forma de pensar acerca do nosso Senhor. No caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus chamou-o à razão e entendimento e abriu o entendimento de Saulo, e este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa, por outro Saulo respondeu com arrependimento e fé. A iniciativa parte de Jesus, pois ele nos amou primeiro. E a resposta que o Saulo deu e que nós devemos dar, e que toda pessoa que tem esse encontro com essa iniciativa que parte de Jesus, é o arrependimento e a fé. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro tópico, a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. A conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. Em Atos 9:3, que nós lemos, Lucas, que é o escritor de Atos dos Apóstolos, narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco. Surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte que a luz do sol do meio-dia, o perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego. Se pelos argumentos racionais Saulo não ouvia sobre Jesus o crucificado, a luz que ofuscou seus olhos trouxe a voz do próprio Senhor, que confrontou de forma impactante o Saulo, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? No verso 4. Me permita uma pausa aqui. Tudo que Saulo ouvia de Jesus era aquilo que ele ouvia por intermédio ou por meio do sinédrio, dos sacerdotes, da elite religiosa que conspirou para a prisão, condenação e morte de Jesus. Então, tudo que ele tinha eram informações distorcidas. Mas quando os seus olhos foram fechados, a sua capacidade humana foi tirada, o Senhor trabalha em outras faculdades, em outros sentidos desse homem, e ele tem um encontro revelador e transformador com a voz do Senhor, que o impacta de maneira radical e que muda toda a sua vida. Infelizmente, é o que acontece com muita gente até hoje. O que eles têm de Jesus são referências equivocadas. O que eles ouvem de Jesus são histórias mal contadas. O que eles ouvem de Jesus são inverdades, mas nunca tiveram uma experiência genuína, transformadora, pessoal com Jesus. Muitos nunca tiveram um contato, ouviram falar de Jesus, mas de maneira completamente avessa àquilo que diz as Escrituras. Se você que está me ouvindo nesta aula da Escola Bíblica Dominical é uma dessas pessoas, eu lhe desafio a que você busque ao Senhor com inteireza de coração. Não, eu não estou falando de pessoas, de homens, de pessoas falhas, de pessoas que manipulam a palavra e de pessoas que escandalizam o nome do Senhor e até a igreja de Jesus. Não, eu estou falando de uma experiência pessoal com Deus.
Porque eu tenho certeza que quando você tiver esta experiência com o Senhor Jesus, a sua vida também será radicalmente transformada, como foi a minha, a de Saulo de Tarso e a de tantos outros homens e mulheres por toda a história até hoje. E isso ainda continua acontecendo, porque Jesus Cristo ainda salva e é maravilhosamente o nosso Salvador. Vamos continuar aqui. Com sua ida para Damasco, o perseguidor tinha a intenção de acabar de vez com os seguidores de Jesus, mas foi surpreendido por uma experiência sobrenatural, pelo qual nunca havia passado. Ter um encontro com Jesus significa viver algo novo e extraordinário. É uma experiência que não se compara a nada daquilo que você e eu já tenhamos vivido anteriormente. Vem provar. Segundo seu próprio testemunho, o perseguidor viu literalmente a pessoa de Jesus, o ressurreto, que o despojou do seu ego arrogante. Eu me lembro de um hino da harpa, me perdoe agora se eu não lembro o número, mas a letra do hino diz: quando a mão de poder o seu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Quando nós nos despojarmos do nosso ego, dos nossos preconceitos, pré-conceitos, ideias pré-fabricadas, pré-concebidas, pré-moldadas, seja lá o que for, quando nós nos esvaziarmos de nós mesmos e buscarmos esse encontro. E isso eu não estou falando só para quem não conhece Jesus, não, tá? Porque tem muita gente dentro da igreja que ainda guarda aquela história: eu nasci assim, o meu jeito é esse, eu sou assim, e quem quiser me aceite assim. Não. Jesus transforma. E quem tem um encontro com Jesus é transformado e tem mudança. Tá bom? Vamos continuar aqui. Nessa visão, Saulo pôde compreender quem era Jesus e a sua obra redentora no Calvário. Segundo tópico aqui, a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. O impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco tomou Saulo de surpresa. Sob o efeito do sucesso em Jerusalém contra os seguidores de Jesus, imbuído de uma coragem irracional e bem relacionado com a casta sacerdotal, Saulo havia pedido carta branca das autoridades religiosas de Jerusalém para perseguir os seguidores de Jesus, com o mesmo rigor em Damasco. Me permita uma pausa aqui. Em Atos, no capítulo de número 7, esse moço, Saulo, aparece na história consentindo na morte de Estevão. Ele consente a morte de Estevão. Estevão cai aos seus pés, morto. E ele, respirando perseguições e achando que estava prestando um trabalho, um serviço para Deus, sendo zeloso pela lei e pela religião da época, ele busca consentimento da elite religiosa para impor essa perseguição e estender essa perseguição a outras regiões e alcançar mais pessoas, querendo acabar com os que eles chamavam da seita do caminho. Foi assim a história. Entretanto, dada a dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a sua estrutura física, psicológica e espiritual, agindo pessoalmente na sua direção. A iniciativa foi do Senhor Jesus. E esse homem teve uma completa reviravolta na sua vida, um chacoalhão na sua vida, e toda a sua estrutura física, psicológica, espiritual, tudo aquilo que ele imaginava que ele era, que ele podia e que ele seria, tudo isso caiu por terra. Tudo isso, ele mais tarde ele vai dizer que ele reputa tudo aquilo como nada
e reconhece até então a sua ignorância. Mas até aqui ele acreditava estar fazendo a vontade de Deus, cumprindo a palavra. É o caso, por exemplo, de Pedro e do servo do sacerdote, do sumo sacerdote, o Malco. Malco acreditando estar fazendo algo relevante para Deus, indo prender Jesus junto com a turba, e o Pedro sacando da espada, crendo estar agradando a Deus, defendendo Jesus, decepando a orelha do moço. Tem muita gente bem intencionada, mas equivocada, que precisa ter um encontro com Jesus para descobrir qual seja a sua boa, agradável e perfeita vontade, como já lemos aqui hoje. Tá bom? Vamos lá, terceiro subtópico. A graça salvadora se manifestou a Saulo. Na carta aos Efésios, no capítulo de número 2, no verso 8, ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Na epístola a Tito, diz também: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Capítulo 2, verso 11 de Tito. Logo, o ponto de partida da experiência de salvação de todo homem é a graça de Deus. A origem é a graça de Deus. Tá bom? A origem, a iniciativa, o ponto de partida da experiência de salvação de todo homem é a graça de Deus. Essa graça é o favor imerecido de Deus, em que sua justiça é satisfeita na morte expiatória de Cristo. Graça nós traduzimos como favor imerecido. Eu prefiro uma outra interpretação que diz que a graça de Deus é a misericórdia de Deus sobre os seus próprios juízos. Porque o que merecíamos é a morte. O que merecíamos era o castigo pelo pecado. Mas Jesus tomou sobre si, levou sobre si, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Louvado seja Deus. Aqui, o mérito todo é de Cristo. Foi ele quem fez, foi ele quem consumou, foi ele quem disse tetelestai, está consumado, foi ele, só ele. O mérito é todo de Cristo. Aos Romanos, Paulo escreve: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versos 23 e 24. Quanto a esta palavra gratuidade, é preciso entender. Não existe, de fato, gratuidade. Para algo chegar gratuitamente a mim, alguém pagou. Vamos falar de uma maneira muito simples para ser entendida. Um produto que foi fabricado, uma casa que foi construída, um carro que me foi presenteado, sei lá, qualquer coisa que chegou a mim e me foi entregue como um presente de forma gratuita, alguém pagou. Lá na ponta, a matéria-prima, a produção, a construção, a confecção, a elaboração, a criação, enfim, em algum momento do processo, até que chegasse a mim, em mim, alguém pagou o preço. Alguém pagou um valor. No que diz respeito à salvação, chegou até nós gratuitamente, mas custou nada mais, nada menos que o sangue de um inocente, a saber, o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, a graça foi de graça a nós oferecida
mas não foi barata. Custou o sangue e o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja o que diz a primeira carta de Pedro, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados, comprados, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse de vossos pais, mas com precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Ou seja, a graça é o favor outorgado por Deus aos pecadores que estão debaixo da sua ira. Evidentemente, a conversão de Saulo foi mais do que um convencimento intelectual. Ponto aqui, um parêntese. A conversão de qualquer pessoa é mais do que um convencimento intelectual. Tá? Não é acho que, não. É uma mudança radical, intensa, em toda maneira de viver, tá bom? Ele foi fruto da obra regeneradora do Espírito Santo em sua vida, levando-o a confessar que Jesus Cristo era o Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Chegamos aqui ao final desse primeiro tópico. E a síntese deste tópico é: Jesus teve a iniciativa de transformar a Saulo. Jesus teve a iniciativa de salvar e transformar o André, você, Eri, Naldo, Rodrigo, enfim, seja lá qual for o teu nome, a iniciativa. Ele te amou primeiro, tá bom? A iniciativa em transformá-lo foi de Jesus. Essa conversão se deu pelo impacto de uma experiência sobrenatural. Continuando aqui, vamos ao segundo tópico da nossa lição. Saulo e a doutrina bíblica da conversão. Vamos falar sobre a doutrina bíblica da conversão. A conversão começa no arrependimento. O primeiro passo para a conversão de alguém é arrependimento, é cair em si, tá? E arrepender-se da sua vã maneira de viver. Vamos lá. A conversão começa no arrependimento. A palavra arrepender-se no grego bíblico é metanoeu, que significa pensar de maneira diferente, sentir remorso. Uma disposição interior para mudar, o que nós chamamos, aportuguesando, de metanoia. É uma completa mudança na maneira de pensar. É ter a mente transformada completamente. Tá bom? No Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhada de um desejo de corrigir, de mudar o rumo, de acertar de novo, de corrigir o que estava errado, de mudar completamente e tomar outro sentido na vida. É a mudança na mente que induz a correção de caráter e da conduta moral. Atos, capítulo 3, verso de número 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Continuando, é a contrição do coração, é o desejo de mudar de atitude quanto ao comportamento na vida cotidiana. Tá bom? Você pode ler depois na sua casa, Lucas,
capítulo 15, verso 10. Temos algum tempinho aqui, vamos ler Lucas 15, verso de número 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Há o arrependimento, tá? Você pode ler também, e esse arrependimento é obra do Espírito Santo. Leia João, capítulo 16, versos 7 e 8. Portanto, a conversão é uma parte do processo de salvação do pecador. Você não pode dizer eu estou salvo se não houve arrependimento, se não houve transformação, se não houve mudança na sua maneira de viver. Me permita aqui mais um parênteses. Hoje, antes de estar aqui nos estúdios da Igreja Evangélica Canaã, eu estava com Emanuel, nosso filho. Fui comprar um sorvete para ele. Tinha duas senhoras conversando e dizendo: ser crente igual aquela outra? Porque a mulher é isso, é aquilo, e faz isso, aquilo, outro, para ser crente daquele jeito? Eu não quero ser crente. Infelizmente, os maus exemplos ou as influências negativas ou as atitudes negativas têm mais repercussão e visibilidade do que as boas. Você vai acertar 99 vezes. Quando você errar uma, alguém vai dizer: você não se converteu, você não se arrependeu. Não é disso que eu estou falando. Todos estamos sujeitos a erros e seremos cobrados por isso, mas a cobrança primeiro deve ser minha. E eu é quem devo buscar uma maneira de viver que se enquadre na palavra de Deus. Agora, alguém que está frequentando a igreja, dizendo que se converteu e que teve a vida transformada e que não mudou de atitude, não é referência para nada, nem para ela mesmo, porque até hoje ela não teve esse encontro transformador com Jesus. São duas situações diferentes que merecem ser analisadas, mas independentemente de qual seja dessas duas que eu coloquei aqui para você, deixa eu te dizer que o seu modelo não deve ser esse. Porque se alguém tem errado e tem escandalizado, outras tantas dezenas de centenas de milhares de pessoas têm dado bom testemunho, mas infelizmente alguém usa o mau testemunho do outro para justificar a sua maneira de viver e a sua falta de compromisso e o seu desejo de não se comprometer com o Evangelho de Jesus Cristo. E aí é uma outra coisa completamente diferente. Porque quem busca na Bíblia Sagrada um encontro com Jesus e tem esse encontro com Jesus, não importa a conduta dos outros, importa aquilo que ele vê, que ele enxerga, que ele aprende e que ele deseja de Jesus Cristo, tendo a sua mente, o seu coração, a sua vida transformada. É pessoal. É pessoal. Tá bom? Vamos continuar aqui. A conversão assinala o início do despojamento do velho homem. Quando eu tenho essa consciência do arrependimento, eu começo a me despojar do velho homem. Efésios, capítulo 4, verso 22. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Verso 23. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Verso 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Isso é pessoal. Continuando, segundo subtópico. A conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Foi o que aconteceu com Saulo, pois a luz do resplendor do céu cegou-lhe os olhos carnais e o fez ver o Cristo ressuscitado, abrindo-lhe os olhos espirituais para convencê-lo como Senhor e Salvador. Verso 3 do capítulo 9 de Atos. Tem coisas que nós só vamos enxergar no mundo espiritual
quando nós fecharmos estes olhos aqui, carnais, mundanos. Quando nós fecharmos os olhos para as coisas do mundo e abrirmos os olhos espirituais, aí nós vamos entender a expressão bíblica que diz aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem. É isso que o Senhor tem preparado para os seus. Vai além da compreensão física, humana, mundana, natural, carnal. É espiritual e profunda. Essa experiência sobrenatural é impactante e o fez indagar ao Cristo ressuscitado sobre o que deveria fazer. Quando temos esse encontro com Jesus, é se sentir de novo como uma criança, como um menino e precisar dessa direção, desse direcionamento, ser conduzido pelo Senhor, como o próprio Paulo mais tarde dirá e está registrado na palavra de Deus: não mais vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. De uma vontade egoísta e individualista, Saulo demonstra agora completa resignação à vontade soberana de Cristo. Verso 6 do capítulo 9, que também lemos. Aleluia! Vamos ler mais uma vez. Verso de número 6 do capítulo 9. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Você vai descobrir qual é a vontade de Deus para a tua vida quando você se despojar de você mesmo, do seu eu, do seu ego, do seu egoísmo, do seu egocentrismo. Tá? Você não é o centro do universo, você não é o centro de todas as coisas. Tá? Quando você se esvaziar disso, você vai descobrir qual é a vontade de Deus para a tua vida e você vai alcançar e fazer e viver coisas que você nunca imaginou. Glória a Deus. Vamos continuar. Terceiro subtópico: a conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. O choque da experiência sobrenatural do resplendor da luz sobre os seus olhos transformou a mente de Saulo, levando-o a reconhecer o Cristo que outrora tanto rejeitava e que agora o fazia seu apóstolo. 1 Coríntios 15, verso 8, 9 e 10. Você faça essa leitura com mais tempo na sua casa. Como vimos, a verdadeira conversão é a que nasce da tristeza para com o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta, retroceder, voltar para Deus. É uma mudança que tem raízes na obra regeneradora do Espírito Santo, efetuada na vida do pecador. Aleluia! Como a obra de Deus, a conversão é uma manifestação externa da regeneração operada pelo Espírito Santo no homem interior, que implica mudança de pensamento, mudança de vontade e mudança de atitude. Uma mudança que altera todo o curso da vida do pecador. Efésios, capítulo 4, verso 25. Pelo que, deixai a mentira, falai a verdade cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Verso 30.
não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Mentia, não mente mais. Enganava, não engana mais. Fraudava a nota, não frauda mais. Contava uma mentirinha, não conta mais. É casado, ficava paquerando menina, mulher na rua, não faz mais. Se é mulher, não faz mais, fica paquerando os homens dos outros. Não faz mais, mudou. Para de mentir, para de contar história, para de fazer fofoca, para de... Enfim, muda. Pelo amor de Deus, não entristeça o Espírito Santo. É o ato divino pelo qual Deus faz com que o pecador volte para ele em arrependimento e fé. Portanto, uma verdadeira conversão revela uma poderosa transformação na vida do convertido. Chegamos ao final do segundo tópico e a síntese deste tópico é: a conversão do homem começa no arrependimento e perpassa a transformação pessoal. Tá bom? Vai além dessa coisa do arrependimento. O arrependimento é a porta que abre, tá? Mas ele vai em todos os sentidos da vida e muda radicalmente a vida da pessoa que se converteu. Vamos ao terceiro e último tópico desta terceira lição da Escola Bíblica Dominical online da Igreja Evangélica Canaã. Terceiro tópico é as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Primeiro, a faculdade intelectual. Segundo, a faculdade das emoções. Terceiro, a faculdade da vontade. Primeiro, a faculdade intelectual. Nesse campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece sua condição de pecador. A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado, ou reconhecimento do pecado, conforme Romanos, capítulo de número 3 e verso de número 20. 3:20 de Romanos. Por isso, nenhuma carne seja justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o reconhecimento do pecado. Tá bom? Então, é uma mudança, primeiro, intelectual. Depois, ela opera nas emoções, a faculdade das emoções. Nesse campo, a alma, nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimentos na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. Em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, está escrito: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. No Antigo Testamento, o salmista Davi demonstra tristeza pelo seu pecado e roga por misericórdia. Salmo 51, verso 1, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Eu fico triste. É tristeza diferente do Judas, que teve remorso. É diferente do Pedro, que negou a Jesus, mas que arrependido confessa. Tá bom? É uma tristeza que produz arrependimento e confissão e uma busca por mudança. Tá? Seguindo, terceiro, a faculdade da vontade, da volução, da decisão, que é pessoal. Se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. Vontade, se você reconheceu no seu intelecto e na sua mente o seu pecado, agora resta a você ter coragem para exercer
o direito de escolha e ter a vontade de decidir mudar. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Filipenses, capítulo 4, verso 8 e 9, diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Escolha, decida pensar no que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso e que louva a Deus. Decida viver uma vida tendo como modelo santos homens e mulheres de Deus. É uma escolha. E é pessoal, não é dos outros. O outro não tem direito sobre a sua decisão de servir e entregar a sua vida a Cristo e mudar de vida. É você que tem que decidir. Como imagem de Deus, o homem foi dotado da faculdade de escolher livremente. Entretanto, e infelizmente, o pecado faz a separação entre a vontade do homem e a vontade de Deus. Por isso, o Espírito Santo atua para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Para então tornar unir sua vontade à vontade de Deus. Quando o Espírito Santo convence esse homem do juízo, da justiça de Deus e do seu pecado, aí esse homem alinha novamente, através da obra do Espírito Santo, a sua vontade à vontade de Deus. Há uma teoria que afirma que o homem perdeu completamente o livre-arbítrio por ocupação do pecado. Por ocasião do pecado, melhor dizendo. A nossa teologia, a nossa corrente doutrinária refuta veementemente essa ideia. Com o auxílio da graça divina e ajudado pelo Espírito Santo, o homem pode sim escolher e decidir mudar de vida. Você tem esse direito, você pode. Você, com o auxílio do Espírito Santo, pode sim mudar de vida. Ninguém precisa morrer nas drogas, ninguém precisa morrer na prostituição, ninguém precisa morrer no pecado. Você tem, só precisa exercer esse direito que o Espírito Santo, que Deus, que Jesus lhe concede de escolher, através de um encontro com o Espírito Santo, ter a sua vida mudada e transformada e mudar de atitude. Tá bom? Então, chegamos ao final desse terceiro tópico e a síntese desse tópico é: as três faculdades interiores transformadas na conversão são a intelectual, as emoções e a vontade. A conclusão, portanto, é: a conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor da luz que ofuscou a sua visão humana e obrigou-o a reconhecer que não podia mais lutar contra o Cristo ressuscitado. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Ou seja, como seria esta tal salvação e que eu não tenho nenhum poder de escolha? Eu seria, então, num jogo de cabo de guerra, eu seria a corda e Deus de um lado e o diabo do outro, escolhendo quem fica comigo e lutando para ver quem fica com a minha vida e com a minha alma, com a minha família, e eu não tenho poder nenhum de decidir nada. Não.
Não, absolutamente não. Eu tenho o direito de escolher e escolho entre Cristo e o céu, entre Jesus e a salvação, ou entre o pecado e a morte, entre o diabo e o mundo. Eu escolho. A escolha é sua, a escolha é nossa. Por isso, o arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue de Cristo. Amém? Chegamos ao final dessa terceira lição e a minha oração é que esta palavra possa encontrar guarida na sua mente, no seu coração e que ela seja abençoadora da sua vida, da sua família, enfim, de todos aqueles com quem você talvez possa compartilhar essa escola bíblica dominical. Eu desafio você, compartilhe esta lição com aquele seu amigo que tem um coração duro, que não quer saber de Jesus, ou para aquela pessoa que acredita que não consegue mudar, que não consegue vencer a maneira pecaminosa de viver. Manda essa mensagem para ele. Compartilhe essa aula. Eu tenho certeza que o Espírito Santo há de falar ao coração de muitas pessoas, em nome de Jesus. Amém? Então, chegamos ao final e na próxima semana temos a quarta lição desta lição bíblica sobre a vida do apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Que o Senhor Deus, em Cristo Jesus, te abençoe com bênçãos de paz, de saúde e de prosperidade, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima, permitindo Deus.